viu né, nesse órgão, né, de superinformação. Não há uma accountability no sentido, né, de controles, que esse superórgão vai fazer, sobre a Lei Geral de Proteção, as balizas centrais da lei que, né, trabalharam aí dialogando muito fortemente, se inspirando muito fortemente com as normas europeias, foram desconsideradas. Então, eu tô tenho que terminar o relatório, o parecer desse negócio aí para sexta-feira, que a gente vai ter uma reunião remota aí da comissão para ver se a gente entra com uma medida no Supremo sobre esse decreto, né, de ultraconcentração de informações. Uma bela tarefa, hein, Hilton? Uma bela tarefa. Uma luta, companheiro. Porque o parecer da comissão lá contra aquela MP do presidente Bolsonaro de suspender as consultas à comunidade acadêmica das cidades federais, né, à luz da pandemia, lá no Conselho Federal fui eu que relatei. Acabou que a ordem não interveio juridicamente, porque o presidente, devido à pressão muito grande, acabou revogando, né? Mas também, né, alegando Covid também, né, fez uma medida provisória que primeiro não poderia ser feito formalmente, porque existia uma medida provisória no final do ano passado que já na prática, restringir a consulta à comunidade acadêmica, professores, técnicos administrativos e estudantes nas cidades federais, né? E foi uma medida provisória que caducou. Ela caducou ali para maio, né? E o artigo 62 da Constituição Brasileira, nos seus parágrafos, né, estabelece a vedação de reedição de medida provisória sobre o mesmo tema, né? Isso que não foi convertido em lei, né? E, na verdade, foi isso que ele fez. Então, por aí já tinha uma inconstitucionalidade formal, né? Aí, na minha visão, tinha várias inconstitucionalidades formais naquela medida provisória, porque ela era completamente desproporcional, ou seja, os fins que ela indicava que seriam alcançados pela medida provisória não eram alcançados. Explico. A medida provisória dizia que queria manter a democracia. Mas como é que você mantém a democracia se você ignora a democracia interna de uma universidade, né, nesse processo de consulta? Além do que, tinha inconstitucionalidades materiais patentes, no sentido de autonomia universitária. Claro que as universidades não têm soberania, elas não fazem, né, o que elas bem entendem, mas uma certa autonomia para decidir assuntos importantes e, no caso do reitor, pelo menos ser consultado, né, é relevante, né? Então, estamos tem várias, eu estou com várias frentes aí de ações no Supremo e Covid e companhia limitada. Coisa boa, Hilton. Hilton, assim, agora nós temos aí os nossos alunos chegaram, temos alunos do nosso programa de mestrado que também estão aqui presentes. O link foi disponibilizado também à comunidade externa e para aqueles que chegaram logo após, estávamos a conversar aleatoriamente, né, sobre todo este contexto que estamos a viver de pandemia e questões jurídicas que se relacionam a isso, e não fiz a apresentação do Dr. Hilton, que é professor da Universidade Federal do Paraná, também é professor do IDP em Brasília, tanto do programa de mestrado como de doutorado em Direito, é advogado, militante junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, integra comissões da OAB, tanto do Estado do Paraná como também em nível nacional, é um amigo de longa data e um grande expoente no mundo jurídico quando falamos em estudos constitucionais. Então, quando o Hilton aceitou esse convite para participar desse momento, poxa, a satisfação foi muito grande, porque não tenho dúvidas que vamos ter um momento aí com muita qualidade acadêmica. E o foco é a gente pensar esta pandemia, as inovações legislativas que nós temos tido em tempos de pandemia, os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal. O Hilton estava a refletir agora sobre atuações do próprio governo federal que, de alguma forma, atingem liberdades. E veja, né, te dá para fazer aí um link com duas obras-primas do Albert Camus, né, A Peste, Estado de Sítio, onde a gente consegue notar a crítica que ele fez
ainda antes da metade do século passado, aos estados totalitários, aos estados ditatoriais. Utilizou exatamente esses momentos de pandemia, né? Obviamente que em escritos de ficção. Então, nós temos um cenário que é um cenário que nos leva a muitas reflexões. E, meu amigo Wilton, sinta-se à vontade aí para que você teça as considerações iniciais, para que a gente possa ter um momento reflexivo com a participação dos colegas aí, através também, obviamente, de perguntas. Apenas uma questão de ordem. No final deste momento vai ser disponibilizado o link para que os acadêmicos possam registrar as horas de atividades complementares. Hilton, vamos deixar aí, então, livre para que você comece aí com reflexões referentes a este cenário que estamos a viver. Ótimo, então, boa noite a todas e todos, é um privilégio estar falando com vocês aí da Universidade de Passo Fundo. Eu tive a alegria de ser professor com um colega do professor Giovanni por alguns anos, 5, 6 anos, né, especialmente no mestrado, mas também na graduação. Vejo que tem alguns ex-alunos aqui, uma alegria muito grande revê-los ainda aqui de maneira remota, e o professor Giovanni como vocês sabem, um expoente na discussão sobre o federalismo, especialmente a questão do município, né? Tanto que eu fiz questão de entregar alguns livros do professor Giovanni a alguns ministros do Supremo pessoalmente, né? Sobre a questão, por exemplo, lá da Guarda Municipal e a legislação. Então, é uma alegria muito grande estar com o professor Giovanni. A gente tem atividades profissionais e acadêmicas desde a época que eu era professor na Universidade de Passo Fundo, e felizmente a gente, né, prossegue até hoje as nossas conversas, nossos debates, né? Bom, eu tenho escrito muito sobre todas essas coisas, ou seja, sobre o federalismo, né, sobre a atuação dos entes federativos de maneira cooperada para a concretização dos princípios da Constituição Brasileira, do artigo 3º ali, né, que estabelece as finalidades que o Estado Democrático de Direito brasileiro deve efetivar. Para quem lê ali o artigo 3º, fica nítida a questão da igualdade, né, como um mote que está por trás ali do artigo 3º. Primeira questão, estão me ouvindo bem aí? Perfeito? Ok. Perfeito. O Bruno Rezende de Moreira diz sim, o Felipe também, a Ana, então tá, beleza. Vamos lá. Eu escrevi agora um texto recente para uma coletânea coordenada pelo professor Alexandre Valmut, da Federal de Uberlândia, e eu escrevi exatamente sobre a relação entre Estado e Direito, né? Foi o pedido que ele me fez. E nessas reflexões que eu fiz, basicamente, né, um tema que eu trouxe foi o Estado e o direito têm fins, né? E eles são concretizados numa Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição que tem finalidades bastante nobres e importantes. Uma delas, né, é exatamente a busca por igualdade. Todos nós estamos vendo que a desigualdade social é um problema gritante no Brasil. Sempre foi, mas isso apenas ficou mais claro, né? Com o quê? Com, por exemplo, pessoas que tinham formas de emprego informais, não é isso? Formas de emprego, a famosa uberização de uma série de atividades econômicas, né? Essas pessoas estão sofrendo demais, né? Todos nós estamos sofrendo, mas os mais pobres estão sofrendo ainda mais com a diminuição de renda, com a dificuldade de acesso, né? Eu mesmo tenho uma empregada da minha casa de Brasília, ela mora no entorno da região aqui de Brasília. Como você sabe, Distrito Federal, né? Isso tem a Brasília como seu centro, né? E tem outras unidades administrativas do Distrito Federal, mas muito próximo ao Distrito Federal, nós temos cidades que são do entorno, né? Que são do estado de Goiás, muito próximas a Brasília, mas são do estado de Goiás. São localidades extremamente pobres, que falta, assim, quase tudo, entendeu? Que, infelizmente, serviços públicos não chegam, assim, tá uma desgraça, né? O atendimento à saúde, o atendimento jurídico quando precisa, né? Então, assim, a desigualdade deixou, digamos assim, latente essas questões nessa, digamos assim,
nessa situação de pandemia. E, obviamente, que é necessário que a sociedade civil, que o Estado atuem, que a sociedade civil e o Estado façam alguma coisa, né? Até o professor Giovanni nos colocou aí no nosso título aí a questão da lei e da jurisprudência, né? Então, por exemplo, vocês devem saber que existe a Lei Federal 13.979 de 2020, que logo ali no começo da pandemia se estabeleceu, digamos assim, um regramento jurídico, não é isso? Sobre o que o Estado poderia fazer para lidar com essa situação, digamos assim, excepcional. Como, por exemplo, né, restrição de locomoção de pessoas e carros, né, e formas de locomoção, requisição de determinados bens, não é isso? E uma série de outras situações. Isso desencadeou, por exemplo, algumas ações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vocês devem ter visto no jornal aí que o governador Flávio Dino do Maranhão teve que fazer uma manobra jurídica monstra para conseguir comprar respiradores, esses que precisam, né, para as pessoas que estão com dificuldade para respirar, especialmente por doenças, né, respiratórias em geral, mas pelos agravantes aí da Covid. Por quê? Porque se ele comprasse pelo trajeto econômico tradicional, isso seria requisitado, confiscado, retido pelo governo federal, né? E vejam vocês, infelizmente, digamos assim, visões antagônicas, não diria antagônicas, visões diversas da realidade, políticas, têm feito as pessoas se tornarem inimigos mortais, não é isso? Então, o governador do Maranhão, quem não conhece o Flávio Dino, ele é um ex-juiz federal, tem texto de direito administrativo, que é a área aí do professor Giovanni, compôs, né, isso, os governos federais da época que o Partido dos Trabalhadores ocupava a presidência da República. Posteriormente, foi eleito governador. Quem conhece o Maranhão sabe que é um estado muito belo, mas que tem um dos IDHs mais baixo. Estive lá algumas vezes no Maranhão a convite de universidades, de congressos, então acompanhei, né, um pouco aí essa situação. Fez um mandato de 4 anos que produziu bastante redução de desigualdade, melhora nos serviços públicos, né? Questão de infraestrutura também. Acabou sendo reeleito, né? Digamos assim, uma votação boa, tendo como o seu grupo adversário o grupo da família Sarney, né? E está lá governando. E ele se preocupa, ele tem o dever constitucional se preocupar com o povo do estado do Maranhão, né? E, por ele ter uma visão diversa do governo federal, estava tendo entraves para a obtenção de alguns insumos necessários, como, por exemplo, esses benditos respiradores, né? E ele teve que fazer uma manobra jurídica gigantesca, comprar isso aí para uma empresa africana. E aí foi uma manobra gigantesca, né? E mesmo assim o governo federal, né, isso queria reter esses respiradores aí, mas houve uma decisão judicial dizendo que não. Mas quando aconteceu esse caso aí da retenção, o governo federal fez menção a essa lei, a 13.979 de 2020, no artigo 3º, tá? No inciso 7º, que permite, em algumas situações, não é isso, a requisição de bens, né? Há toda uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Há uma ação civil originária, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, para quem estuda aí o Supremo, né, sabe que ele no Brasil é principalmente um tribunal recursal. Tem muitos recursos extraordinários lá, né? Recurso extraordinário, artigo 102 da Constituição, onde há 4 hipóteses que a gente chama de recurso vinculado, né, de argumentação vinculada. Há 4 situações que ensejam a interposição de recurso extraordinário. Uma da situação é violação direta à Constituição, né? Mas, assim, tem muitos recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal. Tem muitas ações também, mas um número muito menor, tá? Mas, apesar disso grande, eu mesmo publiquei com alguns colegas meus da Federal do Paraná
na revista de História, que a professora Janaína, aí da UPF, tem uma boa interlocução, um texto exatamente comparando Brasil, Angola e outros países em relação ao controle de constitucionalidade, né? E depois uma versão mais ampla, comparando Portugal, Espanha, Itália, México e Brasil. Eu publiquei na revista da Questões Constitucionais, né, na Cidade Autônoma do México, da UNAM, né? E lá a gente vê que os números do Brasil de controle abstrato, traduzindo, né, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF quando ataca ato normativo, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental, esses números são muito grandes, é uma quantidade enorme comparado com os outros países. Mas mesmo assim, esse número, né, o controle abstrato no Supremo, ele é pequeno, mas mesmo nosso número pequeno de ações, né, é muito grande comparado com outros países, com Itália, né? E o que eu estou falando para vocês, essa ACO, não é nenhuma dessas coisas, é ação civil originária, tá? Quando há uma ação civil originária, nessa ACO aqui, que é a 3.393, tá? É uma ACO que veio do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque tinha um contrato vigente entre o estado do Mato Grosso e uma empresa para a entrega de respiradores. E aí, digamos assim, a União se atravessou, querendo que o contrato não fosse mais firmado com o Estado-membro, né? E fosse firmado com a União. Teve que o ministro Supremo Luiz Roberto Barroso conceder liminar, vejam, senhores e senhoras, para determinar que a empresa privada cumprisse o contrato. Dizendo o seguinte, olha, não dá, o pessoal lá do Mato Grosso estava esperando por esses respiradores, né? Tem esse contrato que estava válido, não pode agora você querer rescindir esse contrato com o Mato Grosso, porque depois essa empresa, não sei exatamente todos os detalhes por que ela quis fazer isso, mas ela quis, ela mesma queria entregar esses respiradores para o governo federal, né? E o ministro Barroso deu uma multa de R$100 mil dia se ela não entregasse os respiradores lá para o Mato Grosso. Então, por exemplo, essa lei, a 13.979/2020, foi objeto de grande judicialização no Supremo em razão do conflito federativo entre União e Estados-membros no que diz respeito à política, digamos assim, de atuação em relação à pandemia. Temos também, né, a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, aqui número 671 do Distrito Federal, que versava sobre um tema interessante e muito polêmico, sobre ela não foi atendida, o ministro Lewandowski foi relator, né, não foi julgado procedente, tá? Em virtude até processualmente, ela não foi objeto de conhecimento, mas mesmo não sendo objeto de conhecimento, ou seja, né, mesmo não sendo objeto de... mesmo não sendo o meio processual hábil para analisar a controvérsia que foi trazida, a controvérsia que foi trazida foi objeto de enfrentamento, né? Eu vi recentemente, tem um musical da Broadway chamado Hamilton. Alexander Hamilton foi um dos pais federalistas norte-americanos, né? E o Hamilton morreu de maneira bastante precoce, né? Mas foi, digamos assim, o Hamilton foi um grande nome aí, né? E ali já, digamos assim, nos federalistas se discute muito, né, o papel da Constituição e o papel, digamos assim, de como o legislador, de como o poder público pode atuar, pode intervir em relação à vida dos particulares, em relação à vida da, digamos assim, da sociedade, né? Então, esse é um tema antigo, de que maneira o Estado pode ampliar a sua atuação, né, isso, em relação à vida cotidiana, né? E aqui aconteceu que nessa DPF 671 se procurava criar uma lista única de UTIs. Então, existiria uma lista única de UTIs em que
digamos assim, independente de ser um serviço prestado diretamente pelo Estado ou ser prestado pela rede particular, digamos assim, tudo estaria no mesmo bolo. Então, independente de você ter plano de saúde ou não ter plano de saúde, independente de você querer pagar do teu bolso para um ente querido ter uma UTI num hospital privado, não ia poder, entendeu? Ia ter uma lista, digamos assim, igualitária em relação à UTI. O ministro Lewandowski acabou não acolhendo essa DPF, dizendo que não era um meio hábil, que existiam outras ações judiciais para tanto. Mas sobre o mérito dela, diz o seguinte, olha, cada ente federativo tem competência para atuar na questão de saúde de uma determinada maneira, né? Ele trouxe muito isso, que não poderia ele, ministro Lewandowski, se substituir ao presidente da República, os seus ministros, substituir os 26 governadores de estado e mais o governador do Distrito Federal e os milhares de prefeitos nessa decisão que deveria ser compartilhada, no mínimo, com esses atores, né? Então, ele foi muito aí por esse lado, digamos assim, né? E isso também traz uma discussão para todos nós, né, do impacto dessa pandemia na saúde, né, e atuação do Estado e da iniciativa privada, né? Por quê? Muitos de vocês, como eu, devem ter pais idosos, né? O meu pai, por exemplo, não é tão idoso assim, tem 65 anos, mas ele tem doença cardíaca, entendeu? Tem várias questões que o colocam ainda mais no grupo de risco. O que nós fizemos enquanto família? Procuramos que ele tivesse um bom plano de saúde, né? Porque hoje em dia você sabe que tem plano de saúde para torto e direito, né? E tem planos de saúde, assim, que apesar de você pagar ali quando você precisa dele, você quase nunca consegue, né? E assim, a gente paga um plano de saúde num valor bastante alto, inclusive ele hoje, por exemplo, estava no hospital cardiológico muito bom em Curitiba fazendo os exames que precisou, mas o que eu quero dizer, nós empregamos recurso privado nosso, né, porque a gente quer que ele tenha uma boa saúde, né. Se eventualmente meu pai tirar um piripaque muito grande e ele precisar ir de um hospital e eu tenho dinheiro para pagar, eu vou pagar, entendeu? Por quê? Porque, por várias razões. Primeiro, que eu tenho dinheiro, isso é óbvio, né? E segundo, porque eu me preocupo com o meu pai. A maior parte dos filhos se preocupa com seus pais, né? Em teoria, era para existir um sistema único de saúde que eu não precisava de plano de saúde. É isso, eu não precisaria me preocupar com isso. Não, eu sei que se meu pai ficasse doente, o SUS daria conta bem dele, né? Ou eu, enquanto pessoa, né? Eu não preciso me preocupar com o plano de saúde, né? Agora, veja assim, eu já pago meu imposto, porque é meu dever, né? Isso tem vários direitos fundamentais, tem vários deveres. Um dos deveres que nós temos é pagar nossos impostos, né? Então, assim, obviamente, eu pago meus impostos e gostaria que nós fôssemos algo mais parecido com um sistema europeu, digamos assim, de bom exemplo, tipo Alemanha, Noruega, não é isso? Que eu tenho um sistema de saúde mais estruturado. Portugal tem um sistema de saúde legal também, né? Agora, nós não temos. Então, assim, eu já sou tributado de maneira... E eu não tenho nada contra você, nós sermos tributados não de maneira confiscatória, porque violaria a Constituição e violaria a lógica social e jurídica. Mas eu não tenho nenhum problema em ser tributado como a Alemanha, como nós já somos no Brasil, desde que nós tenhamos bons serviços públicos, mas nós não temos, não é isso? Aí nós nos valemos o quê? Dos nossos recursos privados, além do que nós pagamos de imposto, não é isso? Para pagar plano de saúde. E aí, quando você faz um sistema como esse que unifica tudo, né? Não, tudo bem, de um lado é bom, né? Porque agora, como é que fica todas essas outras pessoas que estão investindo dinheiro, porque a gente sabe que o sistema público, infelizmente, não funciona em muitas questões, né, de maneira como deveria funcionar, né? Esse é um tema interessante que a pandemia também traz, né? Ou seja, né, o acesso à saúde, né, e a questão do sistema único de saúde da conta, e como fica a interação com o sistema privado, e como ficam os cidadãos em relação a isso. Eu mesmo tive no evento em Brasília, grande, em março, tá? E nesse evento, uma porção de gente foi diagnosticada com Covid. O que fiz eu? Fiz o protocolo, né? Fiquei lá, paradinho no meu canto, não é isso? E
E dessa maneira, passou lá o tempo né, e não tive nenhum sintoma forte, mas tive um resfriado, né? E tem gente que é absolutamente assintomático, né? Para quem acompanhou, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir pagando ser testado, né? Para ver se tinha obtido os anticorpos necessários, né? Para tanto, né? Então, no Brasil, a gente tem um problema gigantesco de política pública, né? De como é que a política pública funciona. Sobre esse tema, não sou não sou um médico epidemiologista, não é isso? Mas o que os estudos sobre isso apontam, né? Que eu tenho lido porque eu me preocupo com o tema do direito à saúde, né? Que é importante ter a testagem em massa, não é isso? Rastreamento das pessoas que teve contato, observância dos protocolos, não é isso? Porque quando você sabe quem está e isola essas pessoas, o que acontece? Você diminui o número de contágio, né? Isso fica mais razoável. Claro que isso abre o tema de atuação do Estado na vida privada, não é isso? Eu estava mesmo hoje vendo a discussão sobre a China, né? Eu tive na China antes da pandemia, tive em Macau, em Hong Kong, e em Seul, nesses lugares que tive em Seul, Macau, Hong Kong, em vários eventos internacionais na Universidade de Hong Kong, no Congresso Internacional de Direito Público, e na Universidade de Seul, no Congresso Mundial de Direito Constitucional. E lá é absolutamente costumeiro que você faça a checagem de temperatura, isso antes da pandemia, tá? Agora, né, as notícias que se trazem é que se você quer ir para a China, beleza, você tem que primeiro apresentar, não é isso? O exame que você não está contaminado. Mas se você chegar lá e tiver qualquer um dos sintomas, ainda que leves, né, você se compromete a ficar isolado lá pelo tempo necessário, né? Claro que a China não é um lugar muito democrático para se viver, mas isso abre ensejo essa discussão sobre liberdades individuais, né, isso e atuação do Estado, né? Por quê? A gente foi ver América Latina, né? Vamos falar sobre a nossa realidade. 2 países que lidaram bem com essa questão do Covid em relação ao número de infectados e atividades, né? Uruguai e Paraguai, tá? Os 2 atuaram de maneira completamente diferente, não é isso? Para quem sabe, o Paraguai, em algumas cidades, pegou escavadeiras, né? E fez uma vala lá para os carros não passarem, não é isso? E de maneira bastante impositiva, o Estado atuou nas vidas dos paraguaios, mas os índices paraguaios estão bem melhores do que os nossos. E no Uruguai, o que eles fizeram? Eles acreditaram no comprometimento da população com as orientações de saúde pública, né? Então, assim, no distanciamento social, no uso de máscaras, né, evitar aglomeração, né? Tanto é assim que o Uruguai voltou com as atividades presenciais, não teve uma parada tão brusca, né? Então, assim, o que eu quero dizer, há várias formas de nós lidarmos com essa situação que não necessariamente exijam intervenções tão severas nos direitos nossos, não é isso? Agora, obviamente que isso vai depender muito da cultura. Eu estou muito descrente, estou muito desesperançoso com nós brasileiros, entendeu? Mas bastante, assim, do norte ao sul, entendeu? Não se salva ninguém. A gente não segue regra nenhuma, entendeu? Isso é o problema de nós como cidadãos, porque não é culpa só do governo, não é culpa só do prefeito, do governador, do presidente, não, a culpa é nossa, entendeu? O pessoal não segue os protocolos necessários, entendeu? Agora, obviamente que até a época que o ministro da Saúde ainda estava mais, digamos assim, levando em consideração critérios científicos, teve um papel de destaque no começo dessa pandemia o governo federal, não é isso? Mas desde que saiu o ministro, veio o TEG lá, o ministro que ficou pouco tempo, e agora é uma interinidade que se prevalece, a gente vê uma falta de organização completa, né, do governo federal na atuação em relação a isso. E muitas vezes há atos, no mínimo, assim, que incentivam a população a ter comportamentos inadequados, né? Não é à toa que o ministro Gilmar Mendes falou, né, e teve toda aquela polêmica, né, dizendo que as autoridades brasileiras tinham que tomar cuidado, porque eventualmente isso poderia tipificar genocídio, não é isso? Que é um crime
previsto, não é isso? Em convenção internacional, e o Brasil é signatário desde 1952. Atualmente, nós temos o Estatuto de Roma, de 1998, que prevê o Tribunal Penal Internacional, né? Conversando com um colega meu, o professor Rui Cunha de Senha, que é especialista na área de Tribunal Penal Internacional, ele falou que genocídio ele não vê, mas eventualmente crime contra a humanidade, né, poderia ser enquadrado. E não é à toa, se você conversa com os professores portugueses, né, eles se manifestam bastante sobre isso, porque veja vocês, né, a autoridade ela tem responsabilidade, nós como cidadãos temos responsabilidade, mas a autoridade tem, digamos assim, grande responsabilidade em relação a isso, né? Então, assim, isso preocupa bastante. Isso traz à tona uma outra questão que foi a seguinte, né? O governo federal editou uma medida provisória, se eu não estou enganado de cabeça, é a 966, tá? Medida essa provisória que foi objeto de grande discussão, porque ela dizia basicamente o seguinte, né? Que os administradores públicos, desde que não hajam com dolo ou culpa grave, não podem ser responsabilizados civis, penais e administrativamente quando tomem decisões em relação ao Covid-19, tá? Essa matéria foi judicializada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso foi observado, porque assim, ó, a gente precisa de sociedade civil forte, né? Não é à toa que a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, foi atribuída a legitimidade ativa ampla em matérias de controle abstrato. Então, você vai lá no artigo, não é isso? 103 da Constituição Brasileira, tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E há muitas ações aí do governo federal que violam normas constitucionais. Então, nós da OAB temos sido muito demandados. Assim, ó, essa minha Comissão Nacional de Estudo Constitucional se reúne de 14 em 14 dias, só paulada, é só coisa complicada, entendeu? E, em geral, é o OAB propondo ação, ou a OAB intervindo como amigo da corte, ou a OAB fazendo nota técnica para o Congresso Nacional, entendeu? E a gente é numa porção de membro e todo mundo está atolado de trabalho, assim, sabe? Então, assim, é uma comissão muito legal. O ministro Sepúlveda Pertence, nosso membro honorário, ele vai em todas as reuniões, ele não falta uma, nem quando era presencial, até quando era presencial ele ia, agora no remoto ele continua bastante assíduo, né? E nós temos constitucionalistas muito importantes. Então, por exemplo, o professor Binemboim, da UERJ, está conosco, do Rio Grande do Sul está o professor Helene Strex e Juarez Freitas, né? São Paulo está o André Ramos Tavares, Gilberto Bercovitch, uma comissão assim, muito boa. E nós somos um número razoável de pessoas, nós estamos atolados, né? O PDT, por exemplo, o Valber Agra, que é advogado institucional do PDT, está lá também. Tem vários, assim, um corpo técnico muito bom de jurista, a professora Ana Paula de Barcelos, professora titular da UERJ, né? E assim, a gente está atolado de trabalho, por quê? Porque volta e meia vem normas com suposto combate e auxílio do Covid-19, mas que querem, né, coisas escusas, e não necessariamente essa finalidade, que é muito justa e muito nobre. Nesse caso, a medida provisória 966, a gente concordou com o presidente da República em relação a isso, sabe? O professor Juarez Freitas, o professor Helene Streck foram minoria da nossa comissão, né? A maioria entendeu que era uma norma correta, porque, vejam vocês, né? O administrador público, ao atuar, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele tem que decidir rapidamente sobre temas muito complexos, que impactam intensamente a vida das pessoas, que impactam na economia, não é isso? Ele não pode atuar, como é que eu posso dizer assim para vocês, de maneira infundada, não é isso? De maneira, digamos assim, com pouca expertise. Mas quando a gente tem que tomar decisões rápidas que impactam a vida das pessoas, às vezes não é a decisão melhor que se toma, mas não é que ela foi tomada de má fé, não é que ela foi tomada com dolo, né? É porque as coisas exigem que isso seja muito rápido, né? Tem um texto muito bom do professor Binemboim, do meu amigo de infância, e agora professor da UERJ, o André Cirino,
sobre, às vezes, se cria o mito do administrador público perfeito, né? Aquele camarada, assim, que é quase o Hércules, né, do Dworkin, assim, é um semideus, sabe tudo, vê tudo e pode tudo. Ele não existe. Assim como os órgãos de controle não podem permitir o administrador de má fé, doloso, que desconsidera, né, isso, a ciência, né, também não dá, né? Mas nós entendemos que essa MP, ela era constitucional e ela tem um papel importante, né? Porque existe no Brasil, o professor Giovanni sabe muito bem, o fenômeno do apagão das canetas, entendeu? Ninguém quer assinar. Às vezes, assim, a pessoa está de boa fé, entendeu? Ela estudou o processo administrativo, mas, assim, ó, vai que algum promotor, por alguma razão, resolve, né, entrar com a propor uma ação de improbidade, vai que o Tribunal de Contas, vai que... né, então, assim, às vezes pessoas de boa fé ficam com receio por uma utilização inadequada de formas de controle, né, e se fala, né, e essa MP, que foi objeto de judicialização, e o Supremo chegou à conclusão que ela era constitucional, a gente na comissão brinca, né, que o Supremo concorda com a gente várias vezes, né, mas é claro que isso é uma brincadeira, né, porque, né, porque como a gente emite muita opinião, né, às vezes nossas opiniões estão no mesmo sentido da jurisprudência, às vezes não, né, e nesse sentido ele concordou, nesse exato modo que a gente pensou, na questão de que era necessário, no máximo, uma interpretação conforme, dizendo o seguinte: o administrador público não pode desconsiderar o conhecimento científico para a tomada de decisão, não é isso? Ou seja, não pode atuar num sentido, né, que há um consenso estabelecido que não funciona, né? Agora, se ele não atuar nesse sentido, atuar com a diligência, digamos assim, necessária, isso é algo importante, né? O Supremo também julgou essa questão até antes do recesso, né? Antes do recesso, durante o recesso, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre habeas corpus aí, não é isso? De pessoas no sistema prisional que pleiteavam regime domiciliar, né? Vocês devem ter visto aí que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Noronha, concedeu lá habeas corpus para o investigado Queiroz e sua esposa a não ficarem detidos, né, isso, e cumprirem essa prisão cautelar aí de maneira domiciliar, né, e alguns ministros e a orientações do CNJ também em relação a esse fenômeno. Mas teve um caso que, pelo menos para mim, foi muito triste, assim, por questão de humanidade, como diz o ministro Lewandowski, né? Teve um deputado paranaense que foi o primeiro condenado no mensalão no Supremo Tribunal Federal, né? Muito bem, condenado, estava cumprindo a pena em regime fechado em Francisco Beltrão, interior do Paraná, né? E os advogados apontando, olha, ele é idoso e cardíaco, né? Vamos pedir a prisão domiciliar, né? Vocês devem ter visto aí, por exemplo, que o ex-presidente da Câmara, o Cunha, foi prisão domiciliar. Alguém vai dizer, professor, mas você é favorável a bandido, é isso? Não, né? Porque tem coisas, como diz o ministro Lewandowski, questão de humanidade, entendeu? Você não, assim, não existe no Brasil pena de morte, entendeu? Eu ia dizer, professor, eu achei que ter, tudo bem, mas vamos ficar no marco do Estado constitucional que a nossa Constituição não permite, entendeu? Não tem pena de morte, entendeu? Professor, você é favorável dos bandidos? Não, não sou favorável. Então, agora, nesse contexto, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um cara que é grupo de risco na prisão e dane-se, se pegar, pegou o cara que morra? Não me parece que é a forma correta. Não é que não me parece. Se vocês forem ler os textos do professor Ingo Sarli sobre direito penal e Constituição, vocês vão ver lá, né, que há ao mesmo tempo em que há um dever de proteção insuficiente, no sentido de que bens jurídicos importantes têm que ser tutelados penalmente, não é isso? Também tem um dever com a vida do custodiado, né? Então, assim, a defesa pleiteou. E é uma questão que nós da OAB também interviemos, tivemos algumas conquistas no Supremo Tribunal Federal em relação a isso, do tal do plenário virtual, né? E aí o que aconteceu? A defesa pleiteou, então, a possibilidade do cumprimento desse deputado em prisão domiciliar. E aconteceu que empatou 2-2. Ministro Fachin, ministro Celso de Mello, pela manutenção da prisão dele em presídio em Francisco Beltrão, e ministro Lewandowski e ministro Gilmar Mendes pelo cumprimento da pena, por enquanto, nesse contexto de pandemia, em prisão domiciliar.
E a ministra Carmen Lúcia não se manifestou. Para quem sabe aí do direito penal, em situações de habeas corpus, né, o empate é pró-libertatis, né, é pró-defesa. Mas tinha um regimento do Supremo que dizia o seguinte: aquele ministro que não se manifesta, ele concorda com o relator. Como o relator era pela manutenção da prisão, da maneira como ela estava sendo cumprida, se manteve o deputado preso. No recesso, porque assim, como vocês sabem, teve a emenda constitucional 45 que acabou com aquelas antigas férias forenses, né? Eu fui funcionário do Tribunal de Justiça do Paraná por 5 anos, né? Fiz concurso público, passei e era funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por 5 anos, fui. E lá nós tínhamos, eu sou ainda antes da emenda constitucional 45 de 2004, que tínhamos os recessos nos tribunais estaduais também, né? Então nós tínhamos janeiro e julho com recesso que funcionava só o plantão. Isso se mantém para os tribunais superiores, para o Supremo, para o STJ, não é isso? Esse recesso. O recesso é um recesso em relação para a atuação dos ministros ordinariamente, porque ao plantão judicial que funciona, e eu tenho que registrar porque mais de uma vez eu acionei o plantão do Supremo em recesso, e felizmente mais de uma vez consegui liminares lá, e foram analisadas, né, de maneira diligente e correta pelos diversos presidentes que lá se encontravam, né. Só que nesse caso desse deputado, a defesa recorreu, né, ao presidente do Supremo, que disse que não era caso de análise durante o recesso, porque como antes do recesso, uma semana antes mais ou menos, tinha sido objeto desse plenário virtual que deu empate, e que pelas regras ordinárias tinha que soltar, não, tinha que colocar em prisão domiciliar. Mas como o voto da ministra Carmen Lúcia computou como voto de pró-relator, ele ficou preso. Resumo da ópera: contraiu Covid-19 e morreu. O que o ministro, assim, e aí se discutiu muito, né? O ministro Fachin lançou uma nota, né? E o ministro Fachin disse o seguinte: olha, eu analisar a questão, eu recebi um ofício da juíza estadual competente de Francisco Beltrão sobre a questão municipal de saúde de Francisco Beltrão e a condição do presídio. E ela narrava que existia serviço hospitalar estruturado no presídio, que não tinha nenhum tipo de... não tinha nenhum contágio, né? E diz o ministro Fachin: com base nessa informação que eu tomei minha decisão. Se a juíza me dissesse que a situação era precária, e a juíza dizia não, que não estava, por exemplo, esse presídio não estava acima do número máximo de detentos, que vocês sabem, infelizmente, que no Brasil isso é a regra, né? O presídio cabe 100, coloca 200, 300, não é isso? Então ela disse que não estava. Então o ministro Fachin diz: olha, à luz do contexto fático que me foi apresentado pela magistrada responsável pela execução penal, né, magistrada estadual de Francisco Beltrão, eu tomei minha decisão. A decisão dizia que o presídio tinha médico, tinha ala de hospital necessária, que o presídio não tinha nenhum caso de Covid, que não estava acima da lotação, né? E assim, o ministro Fachin pautou muito nesse sentido, né, a nota dele. Mas por que eu trago isso para vocês? Se discute muito no Brasil também o federalismo judicial, né? Então, o que acontece, né? Obviamente que o ministro do Supremo Tribunal Federal não vai conseguir saber com precisão o que está acontecendo em Francisco Beltrão, né? Mas é importante que a informação que sai de Francisco Beltrão seja a mais fidedigna possível para que se tome uma boa decisão como essa, né? Porque não foi tomada a melhor decisão. Se a pessoa morreu, contraiu Covid e a defesa está há meses tentando que a pessoa vá para prisão domiciliar, não funcionou. Esse federalismo judicial não funcionou. Digamos assim, não deu certo, né? Sobre o federalismo também, vocês devem ter visto antes até do recesso, né, uma decisão curta do ministro Marco Aurélio, exatamente sobre a questão das competências, especialmente administrativas, não é isso? Dos entes federativos na atuação em relação ao Covid-19, né? Por quê? Porque o governo federal basicamente está dizendo o seguinte: as questões mais importantes eu vou decidir, e vocês, estados membros do município, têm que fazer aquilo que eu decidi. Então, se eu digo aqui, por meio de decreto da presidência da República, que o serviço tal é um serviço essencial, vocês, governadores, vocês, prefeitos, têm que entender esse serviço como essencial e
e se é essencial, né, dentro das bandeiras lá, tem que estar funcionando. E com todo respeito, colocava coisa lá que não era essencial, né? Ou, né, tinha a questão de restrição de circulação de pessoas, né, isso, entre estados, entre municípios, né, e aí o governo federal queria uma visão mais liberal, no sentido de permitir a circulação, e alguns governos estaduais mais restritivas, né. Então, assim, eu escrevi um texto aí, a gente tem um negócio chamado Observatório Constitucional, tá? É uma coluna do Conjur, que é publicada sempre no sábado, né? Alguém vai dizer, professor, porque é sempre no sábado? Não sei. Eu passei a integrar o grupo de colunistas recentemente, né? Então não sei porquê, é uma coluna muito antiga, chama-se Observatório Constitucional, é uma coluna que o ministro Gilmar Mendes e vários professores escrevem, né? E a última que eu escrevi, né? Porque escrever dá muito trabalho, né? E escrever coisas que a gente acha, pelo menos, que vale a pena que os outros leiam, dá mais trabalho ainda. Então, a gente articula assim, é um grupo grande de professores, em geral aqui do IDP, mas não só, tem professores de fora também, e a gente escreve uma coluna no primeiro semestre e uma no segundo, né? A do primeiro eu escrevi exatamente sobre restrição dos direitos fundamentais em contexto de Covid-19, né? Então, o que acontece? Você vai ler qualquer livro clássico aí sobre restrição dos direitos fundamentais, você vai ver que o exemplo que eles trabalham é saúde pública. Tá, professor, eu não acredito em você. Vai ler lá o Peter Heberle, que é um autor importantíssimo, quando ele trabalha no livro dele sobre direitos fundamentais, o exemplo que ele traz, saúde pública. Vai ler o Martin Borowski, por exemplo, tem uma tese de doutorado sobre restrição dos direitos fundamentais, é sobre saúde pública. Você vai ler o Virgílio Afonso da Silva da USP, lá dos outros livros sobre direitos fundamentais, um exemplo de restrição de direitos fundamentais, saúde pública. Então, ninguém duvida que em contexto de saúde pública é possível, em certa medida, não é isso? A restrição dos direitos fundamentais, né? Restrição não quer dizer abolição, restrição não quer dizer destruir o núcleo essencial dos direitos, mas vamos ser sinceros, né? Num contexto como esse, a liberdade de ir e vir e permanecer está parcialmente restrita. Eu tenho que afrontar o mínimo da liberdade possível, entende? Mas, em certa medida, né, essa liberdade ela é em alguma forma, restrita. O governo federal tinha, pelo menos em relação à liberdade econômica, os estabelecimentos funcionarem, a liberdade de circulação, uma visão mais, digamos assim, como o próprio nome diz mesmo, liberal, né? E alguns estados membros e municípios, né, entendiam que era necessário medidas de restrição para depois as questões poderem não voltar ao normal, né, mas ter uma vida menos caótica, né? E isso foi objeto de grande embate. O governo federal falou assim, se eu estou liberando, vocês, estados membros, têm que seguir essa liberação que eu estou falando, vocês, municípios, têm que seguir essa liberação que eu estou falando, vocês não têm a autonomia, né? E uma das grandes discussões na federação é essa, né? Uma certa autonomia administrativa, uma certa autogoverno, não é isso? Não é à toa que vocês elegem, e aí vai ter mais um assunto que a gente vai falar, é que se vocês me deixarem falar sobre esse tema eu falo até amanhã, né? Porque tem outro caso Supremo também, né? Mas, assim, sobre essa decisão do Marco Aurélio, né? Daí se discutiu exatamente isso. Se o governo federal adotar uma política, é cogente, é obrigatório que os Estados-membros ou não? Eles podem atuar de maneira diversa, desde que, obviamente, os Estados-membros apontem e demonstrem que as medidas restritivas aos direitos, às situações, têm respaldo científico em relação a isso. E como vocês sabem, o Supremo entendeu que não. Os Estados-membros têm autonomia, os municípios têm autonomia, desde que de maneira razoável, fundamentada, proporcional, temporária, não é isso? Restringir pensando em questões de saúde pública, né? Que me parece uma decisão bastante acertada e relevante. O Brasil é um continente, né? É necessário coordenação? Claro que mas uma margem de autonomia, obviamente, que também é relevante, né, em relação a esse fenômeno. E para... Fala, meu amigo Giovanni. Fazer um parênteses aí, porque o que é interessante, a Lei 13979, que tu falaste, e que foi disponibilizado um pouco de materiais para os alunos também, referente à Covid, ela em si já traz expressamente que as medidas de restrições, isolamento, quarentena, enfim, podem ser tomadas pelo governo federal, mas também é possível haver a delegação. E teve uma portaria, a
356, na época do ministro Mandetta, que expressamente, veja, expressamente, aí delegou poderes para os gestores locais de saúde e os chefes dos executivos locais, então, secretários estaduais de saúde, governadores, secretários municipais de saúde e prefeitos, para tomarem uma série de medidas, e entre elas, a quarentena. Ou seja, essa fixação, essas restrições à circulação de pessoas. Então, quando o governo federal ele faz esse embate, parece que o próprio governo federal não observa aquilo que o governo federal fez. Ou seja, é um quadro de falta de uma coordenação que tu já falaste, que é absurda, mas veja, além de termos uma falta de coordenação, parece que o próprio governo não observa aquilo que escreveu, porque expressamente essa portaria 356 ainda está em vigor, houve esta delegação nos termos da lei 13.979. Então, é algo interessante para a gente observar, né? Mas só para fazer um parênteses, né? Mas eu acho isso muito interessante. O Marco Aurélio foi uma decisão boa. Eu achei ela uma decisão, 2 laudas, né? 2 laudas. Sim, bem curtinha. Exato. Uma decisão que trabalha com a Constituição, enfim, mas, claro, poderia ter trabalhado com aquilo que o próprio governo federal normatizou, né? Sim. E um tema também, assim, porque olha só, eu tenho também publicado e tenho discutido e tenho que... Eu brinco com o Giovanni, né, que nós professores de mestrado e doutorado, a gente sempre tem que estar fazendo pontinhos, né, a gente sempre tem que estar publicando, né, então, e assim, felizmente eu tenho muitos convites para publicar em livros, que é muito legal, né, porque, pô, tem livros maravilhosos, né, sobre temas interessantíssimos, então, assim, eu sou feliz, sou grato de receber muitos convites, né, então eu estou devendo um artigo para a coletânea que a OAB Federal vai organizar. A escola do Ministério Público Federal me convidou para escrever na coletânea deles também, de homenagem, acho que há 20 anos da escola deles. Então, assim, eu fico feliz. O problema é que daí esse tempo me consome com os artigos científicos que eu não estou publicando, né? Porque a gente que é professor de universitário no Brasil, mas no mundo também, tem que publicar muito em revista científica. Um dos artigos que eu estou trabalhando é exatamente sobre a questão, digamos assim, do populismo, do novo populismo, né, das democraturas, dos mistos de democracia e ditadura. E tem uma autora norte-americana, Kim Chappell, que fala muito no que ela chama de um constitucionalismo insincero, né? Em que sentido? Né? Ou num uso, como é que é o termo que ela usa? Num uso eventual das normas existentes pelas autoridades. E às vezes a autoridade colocou a norma e ela mesma depois quer descumprir, entende? Então, o professor Giovanni falou, olha, bastava lá que a União cumprisse aquilo que ela estava fazendo, que estava tudo tranquilo, né? Não precisava nem recorrer à Constituição para dizer que a União tem que coordenar, porque nenhum de nós quem estuda federalismo, né? Quem está a par do debate doutrinário e também aí da discussão literária, sabe que, assim, ninguém em sã consciência vai defender um federalismo, assim, da República Velha, brasileira, por exemplo, né, em que não existia um papel de coordenação, não existiam projetos nacionais, não é isso? Que os estados com grande população e grande receita iam melhor, aqueles com pouca população e pouca receita iam ruim, não tinha projeto nacional, não é disso que se trata. É necessário ter alguns projetos, alguns não, é necessário que nós temos projeto nacional da educação, questão de saúde, né, tudo isso é relevante, mas isso não é um Estado unitário antigo, porque nem os novos são assim, né? Até os novos, se a gente for ver lá Itália, se a gente for ver França, a gente vai ver que são Estados unitários que concedem uma autonomia administrativa interessante aí, não é isso? Para os estados, não é para os estados, para os seus entes federativos, não é entes federativos, para as suas entidades subnacionais, né? Então, assim, a gente não quer também, assim, uma centralização completa, né? É necessário que haja uma cooperação. Como é que funciona a cooperação? Funciona, obviamente, com papel de destaque da União, mas com respeito e participação do município e dos Estados-membros, né? Isso que eu e o professor Giovanni estamos falando aí, né? E, obviamente, que esse modelo não está apenas na Constituição, ele está nos próprios atos infraconstitucionais, né? Sejam eles legais, sejam eles decretos e diversos outros que de alguma maneira existem, né? E sobre o tema municipal,
vocês aí também estão vendo a questão sobre as eleições municipais, não é isso? Eu mesmo assisti a última sessão do TSE, remotamente assisti, mas eu tinha interesse lá, tinha uma questão para acompanhar do TSE, né, em que o ministro Barroso, né, isso foi um tema também discutido no Supremo, né, e acabou por definir um pequeno atraso nas eleições, jogando ali para novembro, tá? Dizendo o ministro Barroso que consultou vários especialistas na área, que acredita que o Brasil, pelas projeções aí que tem, até setembro muito ruim, e daí depois rapidamente vai melhorando, né? Só que não dá para saber se vai ser assim mesmo, né? Porque lugares estavam melhorando, pioraram, assim vai indo, né? Mas tudo bem, tem esse modelo aí, e ele está preocupado em não banalizar o adiamento das eleições, o que é uma preocupação legítima no ministro Barroso, né? É constitucionalmente previsto, não é isso? Que as eleições se dão numa data específica, não é isso? É necessário para a democracia nós termos eleições livres, competitivas e periódicas, né? Isso bem delimitadas, e a prorrogação de mandatos é um tema polêmico, né? Isso porque a pessoa recebeu um mandato popular para 4 anos, né? Então, digamos assim, eu estou de acordo com o ministro Barroso com essas, digamos assim, todas essas preocupações, né? Mas, assim, sinceramente, eu ainda tenho muito receio ainda de como vão ser essas eleições nesse contexto de pandemia, né? Porque como é que o político vai fazer campanha, né? A legislação eleitoral cada vez mais dura no uso de recursos, no uso dos mecanismos, né? Como é que vai ficar a própria votação? Não vai ter biometria, tudo bem, não vai ter biometria porque não vai ter gente, mas eu estou bastante preocupado com essas eleições aí em outubro, né? Eu entendo o ministro Barroso, eu entendo o TSE, né? Novembro, desculpa, seria outubro, mas foi jogado para novembro. Eu entendo tudo isso, mas eu seria eu, se fosse presidente do TSE, eu não sei, eu levaria um pouco mais a sério esse negócio de prorrogar os mandatos. Eu não sei o que o senhor Giovanni acha disso aí. Pois olha, nesse ponto eu tenho uma concordância com o ministro Barroso, no sentido de trabalhar a lógica da prorrogação de mandatos, você de alguma forma está a afrontar aquela que foi a vontade da população em escolher dirigentes para um período de 4 anos. Se o objetivo como alguns dizem, aproveita e já unifica. Se o objetivo é unificar, faça a próxima, então, com mandato de 6 anos. E eu acredito que esta emenda constitucional que passou para o dia 15 de novembro já trabalhou com uma considerável prudência. Tu tens toda a razão, Wilton, nós poderíamos ter uma campanha totalmente diferente. Mas vamos lembrar que as campanhas em si, elas vão se dar a partir do final do mês de setembro. Então, há uma probabilidade muito grande que estejamos numa curva muito descendente de propagação da Covid-19. É o que a gente espera, pelo menos. Se não tivermos isso, se o cenário daqui a pouco vier a ser um cenário que discrepe daquilo que a gente observou no mundo inteiro, bem, aí daqui a pouco vai ser preciso pensar em outras medidas. Mas a maior probabilidade é que a gente consiga ter, não vou falar normalidade, mas que a gente consiga ter uma campanha a ser aí desenvolvida. E é claro, nós poderíamos ter um impulso ainda maior da mídia digital e dos horários eleitorais gratuitos. Daqui a pouco pode ser o grande... Mas o problema da mídia digital, eu concordo com você e assim, agora a grande questão, né, que o TSE está analisando também, né, são os robozinhos aí, os disparos em massa, né? Mas aí tem uma coisa interessante mesmo. A legislação eleitoral está a punir severamente, né? Nós temos aí uma pena para quem divulga fake news que conduzam à abertura de qualquer tipo de investigação, né? O próprio processo disciplinar, qualquer tipo de investigação contra um candidato que tenha sido feito então, com o objetivo de macular sua imagem, você tem uma pena que é superior ao homicídio culposo no trânsito. Fica 8 anos de reclusão. Não, eu acho que a gente tem uma legislação. O problema é qual é a efetividade desse negócio, né? Todos nós sabemos que partidos de ambos os lados aí políticos utilizaram indevidamente, né? Esse fenômeno. Agora, um dos lados conseguiu utilizar de maneira mais efetiva.
E, assim, tudo leva a crer que desconsiderando substancialmente a legislação eleitoral, né? Então, esse é outro tema. Eu entendo que tem legislação, eu entendo que o TSE é duro, né? Mas os mecanismos ainda não são eficientes o suficiente, né, para lidar com esse fenômeno, né? Mas, claro, você está correto em relação a isso. Bom, só que eu estou vendo o chat, tem o senhor João Luiz aqui, que fez 2 questões aqui. Exatamente. Uma sobre licitação, né? É verdade, João, teve uma modificação em relação ao processo, digamos assim, que a gente chama em linhas gerais, de processo licitatório, né, isso de concorrência, em relação, em virtude da situação de pandemia, mas muito tem se discutido que isso não é um cheque em branco, né, isso aos administradores, né? É focado para as compras referentes ao combate à Covid-19, né? Exatamente. Mas há algumas notícias que não teria sido feito assim, mas o instrumental jurídico foi trazido assim. Eu me lembro até que isso foi discutido também no Supremo Tribunal Federal e o ministro Fux diz exatamente isso aqui, né? Para o Covid, não é, né? Uma coisa que se equivalha, né, de maneira ampla. E a segunda questão do... Eu acho que apenas para ajudar na questão do João, vamos observar que em algum município se tem a utilização indevida aí, dessa flexibilização dos certames licitatórios que foi feito para a Covid-19, o combate à Covid-19. Se for observado o uso para outros fins, olha, tem que proceder à representação junto ao Ministério Público, tem que levar isso ao conhecimento da Câmara de Vereadores para que investigue, e também pode-se levar uma denúncia ao próprio Tribunal de Contas do Estado, porque o que nós temos em termos de flexibilização, única e exclusivamente para as ações de combate à Covid. Nós tivemos, no ano passado, uma flexibilização nos valores das licitações. Isso vale em geral. Então, nós temos valores maiores para a própria dispensa, que segue o artigo 24 da 8666 e que continua a seguir. Desculpa, Elton, vamos lá. Não, como você me falou quando me convidou, a ideia é a gente conversar, né? E o João, ele foi meu aluno do mestrado, acho que foi a última turma do mestrado que eu dei aula. Me recordo, ele fazia uma ovelha muito boa, e ele falava, de fato ele fez no término da nossa aula, com um churrasco para a turma. Mas esse é o nosso João, que foi nosso aluno, Tia? Sim, ele falou aqui hoje, foi professor no mestrado. Perfeito. E o João foi bolsista lá também, né? Um tempo ele foi bolsista. Perfeito. Sou uma catástrofe para gravar todos os nomes, agora eu sei quem é. Um abraço aí, João. Eu também. E outra questão que o João traz é que vocês sabem a realidade de vocês mais do que eu, mas tem pequenos municípios aí em Passo Fundo e região, né? E muitas vezes pequenos municípios com um território e uma população muito pequena, né? E até alguns alunos meus falaram, pô, professor, lá tem 2 brigadianos, né? Se um tá doente, né, e o outro tá dormindo, não tem ninguém para cuidar da cidade, né? E volta e meia, infelizmente, a gente via aquela situação que um grupo altamente armado, né, prendia lá os 2 brigadianos e roubava a cidade inteira, né? Então, de fato, é um problema no Brasil, mas na realidade é de vocês, especialmente nas cidades menores, aí em torno de Passo Fundo, essa questão da segurança pública. Em que sentido? Obviamente que é um lugar relativamente seguro, o problema é que vem uma criminalidade especializada, às vezes altamente armada, né? E, claro, tem aquela briga natural de bar, que não é correto, não é certo, mas acontece em qualquer lugar, não é isso? Mas, às vezes, por faltar uma polícia mais estruturada, ou, como o professor Giovanni estuda lá, uma guarda municipal, há problemas. E o João está colocando, sim, né? Na cidade dele tem lá uma restrição, né? O chamado vulgo toque de recolher aí, mas não tem efetividade muitas vezes, porque tem pouco brigadiano, né? Isso, para fiscalizar isso daí. Então, veja só, o que me parece, a competência do município para restrições mais severas, como toque de recolher, me parece inequívoca, ou seja, a esta competência. Isso pode ocorrer por decreto do próprio chefe do Poder Executivo, naturalmente assinado pelo secretário municipal da Saúde junto, né? É o que se requer. Mas veja só,
Agora nós tivemos a Lei 14.019, que traz a obrigatoriedade do uso de máscaras, correto? Até os dias de hoje, nós temos visto muitos municípios também a trazer, via decreto do chefe do executivo, a obrigação do uso de máscaras, o que me parece plenamente possível também, uma compreensão sistêmica da Lei 13.979, ok? Acredito que é plenamente enquadrável. Mas a questão qual é? Nos decretos dos prefeitos, muitas vezes se impõe o valor de multa. E aí vem um grande questionamento. Por quê? Se você tem um decreto que eu acredito que está consoante a Lei 13.979, ok? Na imposição aí de um comportamento a ser observado, se a pessoa não cumpre, o que nós temos? Código Penal, artigo 268, ok? Que é o descumprir uma norma sanitária. Perfeita responsabilização. Agora, fico no questionamento. Através de um decreto impor uma multa, eu acredito que o princípio da juridicidade acaba por ser ferido. O governo federal, nesta lei 14.019, diz que o decreto do presidente da República vai definir a imposição de multa, ok. Bem, há uma delegação legislativa, dá para nós pensarmos aí nesta aplicação para todo o país, aí para os municípios que fizerem cumprir, e acredito que a lei 14.019 está bem posta. Qual a tua leitura sobre isso, Wilton, sobre esse poder de se instituir a multa através de um decreto municipal? Ô, Giovanni, essa é uma pergunta difícil, né? Porque, assim, vamos lá, sem existência... Porque essa pergunta do João e a sua questão trabalham mais ou menos na mesma pegada, porque, assim, o poder constitucional do prefeito decretar o toque de recolher existe. Só que, para cumprir isso daí, como é que você faz? Tem multa, não é isso? E tem o papel da Polícia Militar também, não é isso? E o artigo 268 do Código Penal, né? Tem também, muito bem. Nós temos uma situação que a Polícia Militar ela é organizada pelo Estado-membro, né? Isso. Então, nós vamos ter, no mínimo, a necessidade de uma cooperação entre a atuação do município e do Estado-membro, que muitas vezes não acontece, tá? Perfeito. E todos nós sabemos, eu mesmo sou advogado numa concessão em Uruguaiana, em outra em Biguaçu, em que o município e o Estado batiam cabeça e o auxílio na fiscalização do trânsito ia de mal a pior. Então, assim, o João está correto em relação a isso, que muitas vezes, para que uma medida do prefeito tenha efeito, ainda que ele tenha competência para tanto, ele precisa de ajuda de um outro ente federativo que muitas vezes não, né? Então, beleza, concordo com você, João. Em relação à questão do professor Giovanni, né? De que medida... porque tem a lei que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara. Mas antes da lei de obrigatoriedade, os prefeitos de muitos municípios já traziam obrigatoriedade por decreto, que me parece que entra no rol de normas sanitárias, mas através de decreto instituiu a multa. Mas tem aquela velha discussão no direito que se você pode buscar determinados fins, o direito tem que te dar os meios também para você obter esses determinados fins. Então, se o prefeito pode estabelecer, se você está me dizendo que você acredita que o prefeito pode, por meio de decreto, antes da lei, estabelecer a obrigatoriedade de máscara, né? Não é apenas o direito dele de prever uma norma obrigando, não é isso? É também o poder dele, de alguma maneira, estabelecer medidas aptas à fiscalização e à sanção. Então, assim, eu entendo que você está preocupado com o princípio da legalidade, está preocupado com uma série de outras questões, que me preocupa também, né? Agora, de outro lado, a gente também tem que pensar de uma maneira que a competência atribuída seja efetiva, né? Então, tem muitas discussões no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema que você trouxe, não sobre a questão da máscara, mas sobre outros, no sentido de que ele teria competência para estabelecer determinada regulamentação sobre a conduta, mas em relação ao estabelecimento, por exemplo, uma multa ou de uma medida sancionatória necessária, ele não teria, né? Porque eventualmente precisaria de lei, né? Alguma coisa assim. E aí alguns julgados apontam isso que eu disse para você, que eu, há um princípio, nunca não tinha, né, refletido especificamente sobre isso, mas pensaria de uma coisa dessa maneira. Quem pode obter aquele determinado fim tem que ter os meios necessários para concretizá-lo, né? Que e de alguma maneira ocorrer também através de uma lei municipal, que é muito simples, ou através da responsabilidade penal do artigo 268.
Mas aí também tem uma outra questão, né? Não sei como é que os municípios estão trabalhando na questão do virtualmente, né? Como é que estão se Plenário virtual, reunindo. direto. Então, Plenário virtual. porque eu sei que no Congresso Nacional está, tanto que tem a questão do Fundo Nacional de Educação, né? Que é a pauta dessa semana, por exemplo, né? Essa própria a lei complementar 173, não é isso? De 2020, que está sendo objeto de discussão também em virtude das, digamos assim, restrições na atuação de todos os poderes estabelecidos em todos os âmbitos da federação, especialmente mais polêmica dessa lei, não é isso? A lei complementar 173, que modifica algumas questões, dentre elas a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000, que recentemente foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, diversas ações antigas sobre essa lei, que sanaram algumas alegações de inconstitucionalidade, né? O artigo 7º e 8º tem trazido judicialização no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já tem 2 ações lá propostas, exatamente sobre de que maneira essa legislação ela não interveio de maneira inadequada na autonomia dos demais entes federativos, estados, membros e municípios, e não só, de que maneira ela não atuou de maneira inadequada também em relação aos poderes e aos órgãos autônomos, como Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas, né? Mas porque eu me lembrei dessa lei, né? Porque essa foi uma lei que foi aprovada no plenário virtual, né? E uma dos ataques a essa lei por um dos requerentes, um dos legitimados ativos nessas ADIs, é exatamente que esse plenário virtual não foi democrático o suficiente e maculou, digamos assim, a construção da lei, né? Então, eu me lembrei dessa questão por causa disso. Então, assim, claro que estando funcionando adequadamente, não é isso? O legislativo, né? É importante que ele funcione, concordo com você, professor Giovanni. Não, sabes que prima facie, sim, senhor, essas alterações à lei de responsabilidade fiscal, numa primeira leitura e reflexão, eu vejo que me parece constitucional, entendeu, Milton? Eu sei que há toda uma polêmica, né? Tem. Agora, este cenário de excepcionalidade que estamos a viver, ela também possibilita uma justificativa, né, dessa restrição que acaba por ser imposta. Agora, veja só, é interessante porque uma das regras que está no início do artigo 7º proíbe que sejam realizadas despesas nessa reta final de mandato, nos últimos 180 dias, comprometidas despesas que possam repercutir, despesas de pessoal que possam repercutir no ano posterior. E tu sabes que não é tão incomum ocorrer esse tipo de manobra, né? Te define lá percentuais no decorrer dos anos de reajustes ou de reclassificações, que também está proibida, né? Reclassificações funcionais aí dos servidores públicos. Se a gente for observar, não deixa de ser uma manobra, aquela regra que já tinha na própria lei de responsabilidade fiscal, da proibição, né, de novos gastos nos últimos 180 dias. Então, me parece que você está fazendo uma melhor blindagem para que o gestor saiba os limites do seu mandato, enfim, a partir do próximo mandato, que as despesas ocorram de acordo com aquilo que venha a ser determinado. Agora, não há dúvidas que vai dar um bom questionamento, especialmente essas restrições aos demais poderes, né? Aí referente também... Eu, como falei para o Giovanni, quando ele me convidou, né? Eu estou trabalhando em 2 Amici Curiae, né? Em nome sendo advogado da Associação Nacional dos Defensores Públicos, né? Exatamente em relação a questões que atingem os defensores públicos, porque a Defensoria Pública é o órgão de Estado que menos capilaridade tem, foi a que demorou mais para se estabelecer, tem menos recursos e tudo isso, né? Tanto é assim que, por exemplo, no estado de Goiás, né, se for ver a quantidade de promotores de justiça que tem de defensores, a diferença é muito grande, né?
isso causa vários problemas, dentre eles a dificuldade de atendimento da população brasileira, especialmente nesse contexto. E a Constituição brasileira prevê, no ato de disposições constitucionais transitórias, o artigo 98, que estabelece que até 2022, em cada comarca, não é isso, brasileira, terá pelo menos um defensor público. E o que acontece? Acontece que muitos estados da federação estão longe de alcançar isso, né? Mas estavam numa luta política e jurídica, né, isso para feitura de concurso, né? Então, o que o professor Giovanni falou, eu concordo, né? Ou seja, especialmente em relação aos órgãos constitucionalmente autônomos e ao Poder Judiciário, há um questionamento maior em relação a isso. Tanto que o meu sócio, que é professor da UERJ, o Grandinetti, ele quer propor uma ADI pela Defensoria Pública para atacar, dizendo assim, tá, tudo bem isso daqui valer, né, eventualmente aí para o Executivo, para o Legislativo, né, agora para a Defensoria não dá, porque a gente está precisando cumprir o comando constitucional, é uma situação de vulnerabilidade muito grande, as pessoas estão precisando cada vez mais, porque assim, professor, mas tem tanto advogado, tá, tem tanto advogado, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar o ônibus, né? Então, assim, né, e não é uma causa que dê para trabalhar só no êxito. Então, há uma necessidade da ampliação, por exemplo, da Defensoria Pública, né? Em relação a essa questão. Então, são já 20 horas e 40 minutos, está excepcional a tua participação, como eu tinha certeza, né, meu amigo? Tivemos aqui no nosso debate uma discordância que é extremamente salutar, enfim, dentro das perspectivas aí e da formação jurídica de cada um. Não obstante, nós sejamos filhos aí de uma mesma fonte, que é a Federal do Paraná, né? Nós somos muito parecidos, meu amigo. Mas, meu amigo, assim, 20 horas e 41, vamos ver se tem algumas perguntas aí que os colegas queiram fazer para a gente poder encaminhar para a finalização e possibilitar ao amigo, que eu sei que está debaixo do mau tempo aí de atividade, aquele justo descanso, né, Elton? Não, só almocei. Porque como eu vim para o escritório, em geral trabalhando de casa, como eu vim para o escritório, esse negócio de Covid, né, não vou em café nenhum, nada disso aí, então depois irei jantar, graças a Deus. Eu conheço o teu ritmo, né? Eu sei que você é um workaholic, né? Literalmente. Você também. Colegas, vamos ver assim, algum questionamento mais específico para o nosso amigo convidado aí sobre as questões que foram refletidas aí? Enquanto o pessoal pensa, tu sabe que falar da decisão do Supremo, da MP 966, sabe que dá novas tintas àquele clássico conceito do direito administrativo que é a discricionariedade técnica, né? Sim. Então, nós temos ali limites, e que eu achei essa interpretação conforme, né, decidida pelo STF, assim, extremamente pertinente aí nesta responsabilização do gestor, sem tirar aí o grande objetivo da medida provisória, né, que também tem o seu mérito, né, como tu falaste, né, como tu falaste. Não, eu acho, porque tem gente que, assim, nós somos juristas, né? Claro que o jurista não é um ser humano neutro, né? Ele tem sua concepção social e política, né? Então, isso é óbvio, né? Mas, pelo menos acho que essa atuação aí de vários órgãos, né, da sociedade civil e de Estado, tem mostrado que é possível se fazer uma discussão séria sobre assuntos, né, de maneira não assim, digamos assim, fla-flu, né? Em que sentido? Chegou para a gente analisar, não é porque eventualmente, né, a presidência da República tenha feito várias medidas provisórias absurdas, né, que, né, a gente vai, né, fazer uma coisa assim, né? Então, assim, e é engraçado que o professor Juarez Freire ficou muito bravo com a gente, né? Falou, vocês são loucos, ele falava assim, essa MP da cloroquina, vocês estão dando uma carta em branco. Ele dizia, não, Juarez, não é nada disso, isso aqui é uma discussão antiga no direito administrativo, sobre discricionariedade técnica, sobre, né, a autonomia que a gente tem que dar para o administrador público, não é isso, entendeu? Mas sim, a discussão está por trás disso é exatamente essa, Giovanni. Perfeito. Hilton, como
Aí, muitos que estão presentes aí, assim que encerrar aqui, se deslocam para outro link, né? A gente vai ter aí a finalização das atividades. Gostaria de agradecer aí pela tua participação, a tua disponibilidade. Eu disse para os alunos aí que eles estariam diante aí de um grande expoente do direito constitucional brasileiro, de alguém que eu estimo muito, que eu considero muito no mundo acadêmico e que também tenho como referência. Então, gostaria de agradecer muito pela tua participação e deixo aqui alguns minutos para as considerações finais, meu amigo. Não, é só agradecer. Assim, é ruim que nós estamos nessa situação de pandemia, mas ela tem feito, né, nesses encontros remotos, assim, né, porque quando a gente estava antes da pandemia, a gente ia tocando essas atividades, cada um nas suas universidades, não é isso? E agora tornou possível, né, essas participações, tem sido muito legal, tem participado de algumas aí, né, essa com vocês foi muito um convite do professor Giovanni, me alegra muito, tenho um carinho muito grande pela Universidade de Passo Fundo, pelos seus professores, pelo seu corpo discente, é uma universidade aí de excelência, né, não só no Rio Grande do Sul, mas tem atuado com destaque aí, com publicações dos seus professores, né, dos seus alunos. Então, para mim, é uma grande satisfação, né? Espero que, como eu falei para o Giovanni, Giovanni, no final do ano que vem, ou quando a vacina vier, a gente se encontra, né? E eu posso ir a Passo Fundo, tomar uma cerveja com vocês, bater um papo, né? Mas, por enquanto, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço aí a todos, né? A todos que estiveram aí conosco. Muito obrigado, professor Giovanni. Grande abraço, amigo Wilton. A todos que estão a participar, os nossos alunos do programa de pós-graduação aí, do nosso mestrado em Direito, aí agradecer também a presença, o João aí, que está fazendo doutorado na UX, também agradecer. Legal. Enfim, seja aí assistência sem vínculos diretos com a nossa faculdade, show de bola. E, queridos alunos, então, de imediato a gente já se reconecta no outro link para darmos continuidade às atividades. Grande abraço para o amigo Wilton, grande abraço a todos. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.